Chega através de Eduardo Lienz, da Rádio Agete. Ele conversou com o economista Daniele Guimarães, assessoria de economia da Farsul. Vamos a essa matéria. Levantamento divulgado pela assessoria econômica da Farsul revelou que, após uma sequência de quedas consecutivas, o índice de preços recebidos pelos produtores rurais do Rio Grande do Sul teve alta em agosto. O indicador teve uma inflação de 2,8%, com acumulado nos últimos 12 meses de 8,52% de queda. A economista Daniele Guimarães, da assessoria econômica da Farsul, analisa esses números. Finalmente, um número positivo para os produtores, Daniele? Sim, a gente teve então uma inflação no mês de agosto, né? Se a gente comparar com o mês anterior, que era julho, bem significativa, considerando que a tendência que a gente estava observando nos últimos meses eram de quedas consecutivas. Acontece que esse movimento, ele é um movimento em função de algumas informações novas que o mercado foi recebendo, né? Então, o que acabou fazendo com que acontecesse esse aumento do IPR mensal foi principalmente o preço da soja. Então, o preço da soja puxou essa cesta, apesar de alguns outros produtos a gente ter observado um movimento contrário, e o principal fator que fez com que tivesse, né, esse aumento do preço da soja foram dois fatores principais. Um, a gente está num momento que antecede plantio, é comum a gente observar um movimento sazonal da soja nesse sentido, mas também, e o principal fator, foi que a gente teve uma nova divulgação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a expectativa de estoques globais. Como nós, mercado brasileiro, somos o maior exportador de soja do mundo, tudo que acontece em nível global tem impacto direto no preço que é praticado no Brasil e também no Rio Grande do Sul. Então, essa expectativa nova de estoques, ela veio com uma redução de 1 milhão de toneladas, isso no relatório de agosto, né? Estamos falando dos preços referentes a agosto. Isso fez com que a soja no mercado internacional reagisse e a gente sentiu esse movimento aqui dentro no mercado interno também. E a gente já pode até antecipar e falar da expectativa que a gente tem para a soja no próximo, já olhando para o próximo mês. É provável que a gente tenha, né, uma manutenção desse nível de preços, porque no relatório de setembro, que já foi divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, houve um novo corte de estoques e até então, nesses primeiros dias do mês de setembro, a gente vê a soja mantendo esse patamar de preços. Agora, o nosso indicador, ele é composto por outras variáveis, então é mais difícil saber qual movimento que vai sobrepor pensando, né, na frente, porque a gente tem alguns produtos que estão passando por desvalorização, enquanto a gente tem outros, como é o caso da soja, que estão puxando, por enquanto, o indicador para cima. O preço do arroz continua sendo muito baixo, o economista Daniele Guimarães. Sim, a gente continua com um preço de arroz muito baixo, considerando, né, com os níveis que a gente observou no ano passado. Em agosto desse ano, a média da saca foi R$ 68,00, enquanto que no ano passado a gente teve um valor de R$ 117, R$ 118,00 a saca, ou seja, uma diferença de mais de 40%. Então, quando a gente olha o IPR acumulado em 12 meses, a gente vê essa desvalorização de 8,5%, ou seja, os preços em agosto deste ano estão 8,5% menores do que agosto do ano passado, e o arroz, claro, essa queda de mais de 40% do arroz tem um papel importantíssimo nesse movimento que a gente vê no acumulado nesse período. E os preços das carnes, Daniele Guimarães? Quando a gente olha para os preços do boi gordo, a gente tem um valor do quilo de R$ 21,00 a média de agosto. Este valor, ele é superior ao que a gente observava no ano passado. Então, a gente tem um cenário mais positivo no acumulado em 12 meses para o caso do boi. Por quê? Porque a gente observou uma restrição de oferta nesse período acumulado, enquanto a demanda interna e externa continuam aquecidas. A expectativa para o próximo mês é que se mantenha mais ou menos nesse patamar, que não tem grandes mudanças de novas informações desse mercado. Mas quando a gente compara com os preços que a gente observava no começo desse ano, já se observa uma queda de mais ou menos R$ 1-2 o quilo. E como estão os custos de produção dos produtores rurais?
Então, os custos de produção nesse mês, eles praticamente andaram de lado, tiveram uma inflação de 0,1%, perto do que a gente vinha observando nos outros meses, é uma variação um pouco mais contida. Quais foram os fatores, né, que fizeram esse movimento ser um pouco de menor amplitude? A gente teve, de um lado, uma queda dos fertilizantes e herbicidas que acabaram cedendo com a retração do câmbio que aconteceu em agosto, mas por outro lado, a gente teve um movimento que mais que compensou essa queda, que foi a alta sazonal dos gastos com sementes, principalmente soja e milho, que é muito comum, né, um movimento sazonal em função do momento da safra que a gente se encontra. Então, por isso que a gente teve esse resultado de 0,1, uma queda de um lado sendo compensada por uma alta de outro fator, que foi o custo com sementes. Ouvimos a economista Daniele Guimarães, da assessoria econômica da Farsul. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães. Perfeito, Eduardo. Obrigado pelas suas informações, nos trazendo assim, mais detalhes com relação a essa questão muito importante para nós, que é o preço dos produtores rurais que receberam, né, que tiveram uma recuperação no mês de agosto. Nós tivemos, inclusive, agora na soja teve uma pequena queda, mas teve uma elevação aí. Mas, segundo a informação da Daniele, aí, teve uma alta de 2,8% em agosto, depois de 4 quedas consecutivas, né? O índice foi puxado pelo preço da soja, que agora deu uma estabilizada e baixou um pouquinho, mas, enfim, é um alento para a gente. 9h49, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que vai a um rápido intervalo comercial, mas eu já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa Variedades aqui na manhã na sua Tupã, no oferecimento de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero e disponibilizando para você unidades espalhadas em boa parte do país. Daqui a pouco a gente